Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, com imagens do AltV, também a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E pela próxima hora a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala, que é retransmitido às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Suas perguntas, sua interação é muito bacana com a gente, para os nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Quarta-feira, o nosso espaço aqui super tradicional, você conhece, passando por aqui os temas relacionados com a saúde, com o bem-estar e também com o comportamento, e a gente vai conhecer os nossos entrevistados, os convidados que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Como está, doutor Enio? Muito obrigado aqui pela sua presença, sempre colaborando com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Sempre um prazer conversar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu também apresento aqui, na nossa bancada, o Dr. Paulo Rodolfo Tagliari Barbizan, especialista em retina e vitreoclínica e cirúrgica. Ele é médico oftalmologista, está em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para essa conversa aqui com a gente hoje. Tudo bem, doutor Paulo? Bem-vindo. Bem, Mauro, tudo bem? Prazer aí, o convite de falar um pouco mais sobre a oftalmologia. Boa tarde a todos. Também aqui com a gente, para a nossa conversa sobre saúde, bem-estar e comportamento, o doutor Frederico Corrêa, ele é diretor médico da Huntington, Brasília. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente, doutor Frederico. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos da audiência. É um prazer poder contribuir com vocês para essa discussão. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto dessa quarta-feira não poderia ser outro, é a grande preocupação em todo o país, porque o Brasil já passa de 973 mil casos prováveis de dengue, além de 195 mortes pela doença e outras 672 que estão sob investigação. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai realizar no próximo sábado o dia D de combate à dengue, e o plano levar agentes de saúde aos focos do Aedes aegypti, é o mosquito transmissor do vírus, e assim mobilizar campanhas de prevenção em diversas cidades pelo país todo. De acordo com a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, há no momento uma grande preocupação com o crescimento do número de casos graves da doença. Doutor Enio, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Já sim, já também a gente tem tratado dessa questão no Gente que Fala, porque é muito importante levar a conscientização. Parece aquele disco quebrado, riscado, mas a gente tem que bater na tecla da prevenção, os cuidados no dia a dia, cada um nas suas casas, para evitar os criadouros do mosquito. A partir dos consultórios médicos, do seu, por exemplo, como é que têm sido as conversas em relação a essa conscientização, doutor Enio? A dengue existe há bastante tempo e a gente trava uma batalha constante contra a dengue, a chikungunya, Zika, que também traz consequências graves. E realmente o fundamental que a gente tem hoje de prático é combate ao mosquito. Obviamente ninguém gosta de mosquito, né? Mosquito é uma coisa picada, é uma coisa sempre desagradável, mas agora tem um risco grande também. Então, é bastante comum o pessoal pedir, tem uma pomadinha para picadinha. Eu sempre falo isso, ó, picadinha, pomadinha tem, mas o perigo é o dengue. Dengue a pomadinha não evita, então tem que dar um jeito de não levar a picadinha. Usar repelentes, existem repelentes mais eficientes contra o dengue, à base de caridina, são produtos bastante importantes.
Pois é, este é o ponto. O uso de repelentes, muita gente desconhece, acha que qualquer repelente vai atuar com eficácia em relação ao mosquito da dengue. Essa substância icaridina é fundamental. Existem outras substâncias também que podem ser observadas no rótulo do repelente, não? Existe. A vantagem grande da icaridina é que ela tem um efeito que a gente acredita que dure por volta de 10 horas. As outras substâncias duram por volta de 2 horas e são substâncias efetivas também. Mas o principal é a icaridina mesmo, mas a que a gente encontra com mais facilidade e tem uma efetividade bastante boa. Mas é sempre importante olhar nos rótulos dos produtos. A icaridina tem uma vantagem também que ela é bastante segura, inclusive para gestante, inclusive para crianças. Então, é um produto bastante interessante. E o uso basicamente durante o dia, não é, doutor Enio? Porque o mosquito Aedes aegypti, ele tem hábitos diurnos, né? Sim, é importante utilizar, pensando em dengue, usar de dia, mas também à noite ninguém suporta aquele zum no ouvido, então é importante usar. A gente considera válido o uso do repelente, assim como os inseticidas de tomada, inseticidas, repelentes. O importante é a gente não ficar levando picadinha. Quero apresentar agora aqui também na nossa conexão desse gente que fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento por aqui, doutora Maria de Fátima Lopes de Oliveira, cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora Maria de Fátima? Bem-vinda aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigada, Mauro Friesman, pela oportunidade de falar sobre um tema tão relevante e muitas vezes ignorado pela grande maioria das pessoas, né? Muito É. obrigada, Mauro, pelo... Essa questão da dengue, eu vou estender então aqui para a senhora esse assunto. Como é que no seu consultório as pessoas têm demonstrado a preocupação e o papel do profissional, independentemente da área médica, em relação à conscientização das pessoas? No meu consultório, em relação à prevenção da dengue, existe, por exemplo, muitas pessoas têm falado a respeito na região aqui de São Paulo, uma certa região, até encontrei uma pessoa que o marido foi acometido pela dengue, e uma outra paciente minha também relatou o caso, então ela se besunta com aqueles protetores, né, dérmicos, de qualidade, justamente para impedir que seja acometido, né? Nós temos muitos casos aqui em São Paulo, né? Outra coisa também que me preocupou, aquela aguinha que fica atrás das geladeiras, né, no ambiente doméstico, e isso eu alertei para esse fato há uma semana atrás, né? E descobri a forma que tira aquela aguinha que fica atrás da geladeira. Aliás, já que tocou nesse assunto, né? É, é uma situação que as pessoas não pensam, né? Porque justamente está atrás da geladeira, né? Então está fora do alcance do olhar do dia a dia e ninguém pensa nisso. Qual é a dica exatamente em relação à água que fica acumulada ali atrás da geladeira? Mais para os refrigeradores mais antigos, né? A minha geladeira não é tão antiga, é relativamente nova. E eu vi há 3 dias atrás que tinha água lá atrás. Então, até isso é uma forma de informação, né, para a população. Eu aprendi que você tem que pôr um paninho e absorver aquilo, porque não dá para remover o recipiente, o qual ele fica acumulado. Você coloca o paninho e isso é absorvido e você consegue eliminar esse foco da sua casa e que fica escondido, né, num apartamento, por exemplo. Muito bem, doutor Paulo Talhares, sua avaliação sobre esse momento complicado da dengue e o momento em que a gente precisa espalhar conscientização. Hoje em dia é complicado, né? Ainda mais que aumentou as chuvas, né, em todo o país, e isso aumenta, consequentemente, os focos. Aqui no consultório, a parte, graças a Deus, a parte oftalmológica é bem rara da dengue, né? Geralmente, a dengue é da quadros mais sistêmicos, de febre alta, dor no corpo. É muito comum ter dor nos olhos, né? Então,
aumenta aqui no consultório bastante pacientes vindo, estou com dor nos olhos, febre alta, a gente sempre quer alertar como diagnóstico diferencial a própria dengue. Apesar de raros, né, os sintomas de complicações da dengue relacionada à oftalmologia, quando acontece, infelizmente, são complicados, né? Geralmente são fenômenos hemorrágicos, né, principalmente no fundo do olho, na retina, que é um tecido muito vascular. E, inclusive, problemas neurológicos, né? Lembrar que a retina é um tecido neurológico também. Então, tive até recentemente um paciente que, super raro, um quadro que evoluiu com uma baixa de visual súbita no final do quadro da dengue. O que é bem incomum, né? A gente pensar que, estou melhorando, e no final teve uma queda abrupta da visão. E no exame demonstrou o que a gente chama de neuropatia, neuroretinite, na verdade, que acometeu a retina, devido à dengue. Então, fico alerta, o doutor Enio, dermatologista, comentou bastante sobre os repelentes. Inclusive, a gente pede, puxando sardinha para o meu lado, tomar cuidado com os olhos, né? Porque alguns deles são muito químicos e acabam espirrando. Isso pode trazer também consequências leves aos olhos, mas ficar atento a como passar os protetores também. Mas, infelizmente, por conta das chuvas, está aumentando o número de casos. E não tem como, a prevenção é mais importante. A vacina está recente agora no mercado, né? Então, vamos ver como que vai ser a resposta, conseguir tentar diminuir nessa fase agora de chuvas o número de casos. E o repelente não se passa no rosto até para evitar o contato com os olhos, né, doutor Paulo? Você, doutor, ainda pode confirmar, mas a gente tenta. Quando passa o repelente, pode ser passado em algumas partes do rosto, mas não tem necessidade de ser muito próximo aos olhos, mesmo porque é difícil você não notar alguma coisa, um mosquito chegando perto de você, né? Geralmente ele gosta mais de extremidades, mas às vezes quando a pessoa vai dormir, quer passar antes de dormir, acaba exagerando um pouquinho e pode, consequentemente, deixar na mão, acabar coçando o olho e passar nos olhos, alguma coisa assim. Sim. Doutor Frederico Corrêa, sua análise a respeito desse momento da dengue e a necessidade de se espalhar aí a conscientização, que é o objetivo do dia D de combate à dengue que vai acontecer no próximo sábado. Estamos vivendo um momento crítico, né? Eu que moro em Brasília, aqui em Brasília nós temos uma situação bem complexa em relação à dengue. E assim, dentro da minha área de atuação, que é na ginecologia, na saúde da mulher, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da gestação, né? Nós sabemos que as gestantes que adquirem dengue, elas têm mais risco do que a população geral, por questões da própria gravidez, questões do sistema imunológico, e mais risco de complicação, né? Abortamento, hemorragias, enfim, sangramentos no parto, pós-parto, transmissão do vírus, várias questões que são sui generis para gestantes, né? Então, nós temos essa preocupação. Uma clínica, por exemplo, de reprodução assistida, que as pacientes vêm fazer fertilização in vitro, por exemplo, a gente se preocupa muito com isso, porque, de repente, durante o processo de tentar uma gravidez, ela pode adquirir um quadro de dengue, e a gente tem que estar muito atento a isso. E a conscientização geral da população, que é essencial. Muito bem, a gente prossegue por aqui com o próximo assunto desta edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre as questões neste dia da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, as nossas redes sociais também no ar, com a nossa transmissão, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Vamos falar agora sobre o Fevereiro Roxo. A gente já está no dia 28, finalzinho do mês, e a campanha Fevereiro Roxo tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção, o diagnóstico e o combate de algumas doenças crônicas, e entre elas o lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, é desenvolvida pelo próprio sistema imunológico e faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário, e isso acaba causando inflamações em diversos órgãos nos pacientes. O tratamento do lúpus inclui tanto medicamentos quanto medidas não farmacológicas e deve ser guiado de acordo com o grau de severidade e os órgãos afetados pela doença. Assunto para o doutor Enio Ziman. Doutor Enio, qual é a prevalência do lúpus no Brasil? O senhor tem os números? Não tenho o número exato. Realmente, o Brasil é um país muito extenso e o lúpus é uma doença subdiagnosticada.
O lúpus é uma doença que tem uma incidência relativamente alta, não é tão raro, e eu acredito que o número de casos de lúpus seja muito maior por causa dos casos das pessoas que têm e não sabem que têm, né? Então, seria interessante a procura num posto de saúde, num serviço público, pode ser feito o diagnóstico e realmente das doenças autoimunes é uma das mais graves. Então, é possível conviver com a doença, ou seja, ter a doença sem saber disso, de forma silenciosa, doutor Enio? É possível e é frequente. Muitas pessoas têm dores articulares, têm manchas na pele, confundem com melasma, com dermatites e realmente não percebem que tem a doença até ela chegar numa forma avançada, quando muitas vezes já tem prejuízo dos rins, de, do sistema imunológico em geral, pode afetar coração, pode afetar outros órgãos. Autoestima, não é, doutor Enio? Também tem essa questão e até por conta da desinformação, muita gente acredita que o lúpus passa de uma pessoa para outra, né? Há um preconceito em relação a isso, mas é uma doença que ainda há muitas descobertas a serem feitas, mas ela não é contagiosa, ela tem origem genética, não é? O lúpus é uma doença autoimune, é uma falha do sistema imunológico. Então, dizer que ela tem uma origem genética é meio duvidoso. A propensão talvez seja genética, a gente encontra casos familiares, famílias têm mais de um caso, mas ainda é uma discussão, porque dentro da mesma família vai depender das exposições aos estímulos imunogênicos em geral. Mas o lúpus realmente não é contagioso, o nome lúpus, vem de lobo, né? Uma doença que realmente o sistema imunológico morde a própria pele, a própria articulação do paciente. Então, realmente, não há risco de contágio. O tratamento, doutor Enio, ele envolve, como eu destaquei aqui, os medicamentos e medidas não farmacológicas. E nesse trabalho, há um envolvimento de outros profissionais da saúde, uma vez que afeta órgãos, né? A doença afeta órgãos e é possível que esses órgãos, dependendo, né, de como são afetados, precisem aí de um profissional especialista para os cuidados também. Tem essa interdisciplinaridade aí médica? Necessário. O lúpus pode ter formas desde muito leves até formas gravíssimas. Então, realmente, o lúpus pode ficar estável por muitos anos. A gente orienta, como forma de tratamento não medicamentoso, evitar o sol, existem tratamentos fisioterápicos, mas quando existe uma inflamação mais importante, normalmente acaba sendo necessário o tratamento imunossupressor, o tratamento com anti-inflamatórios. Realmente, o caso mais grave acaba caindo no medicamento, sim. Inclusive, Geralmente, medicamentos. geralmente, qual é o profissional mais acionado aí junto com o dermatologista para lidar quando os órgãos passam a ser afetados? O dono do lúpus, em geral, é o reumatologista, mas os órgãos afetados em especial, então o nefrologista trabalha, o oftalmologista também, né? O lúpus pode pegar vários órgãos. Por que as mulheres sofrem mais da doença do que os homens? Existe uma incidência maior realmente feminina. É algo que tem que ainda ser estudado, a gente acredita que exista uma influência hormonal. Então, normalmente, a mulher é muito afetada e até precocemente, mais do que a criança. Então, a gente acredita que exista realmente uma influência e, inclusive, os hormônios tomados, hormônios sintéticos ingeridos, podem ter alguma influência nisso também. O senhor falou que o paciente com lúpus, o médico, né, no tratamento, no geral, é o reumatologista. Mas geralmente o primeiro médico é o dermatologista, né? Aquele primeiro sinal, aqueles primeiros sinais chamam a atenção para a área dermatológica, não é isso? E aí é feito o encaminhamento. Um dos sinais mais característicos é o eritema em asa de borboleta, Hum. aparece no rosto.
é muito confundido com melasma, é muito confundido com queimadura solar. Então, por isso, muito frequentemente, o paciente começa pelo dermatologista. Mas existem dores articulares e, muitas vezes, os quadros vêm misturados com outras doenças reumatológicas também. Então, o reumatologista também vai ser importante. Inclusive, frequentemente, o dermatologista acaba pedindo a ajuda do reumatologista. E chega a ser uma doença incapacitante em alguns casos? Lúpus é uma doença grave. Em alguns casos mais graves, pode levar à morte, inclusive, pode levar à perda de rim, pode ser bastante incapacitante, sim. Muito bem, programa Gente que Fala segue por aqui. Esses esclarecimentos, então, em relação ao lúpus. A gente vai avançar aqui para o próximo tema. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e também a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Doutor Frederico Correia, vamos falar sobre o seguinte. Em 2022, aos 55 anos de idade, a atriz Cláudia Raia anunciou que estava grávida do terceiro filho, o Luca, que já completou 1 ano de idade, né? À época, muitos celebraram o momento vivido pela atriz, mas a idade de Cláudia Raia naquele momento virou motivo para comentários etaristas e até machistas nas redes sociais. Para a gente repercutir o seguinte: esse preconceito existente aí, ainda enfrentado pelas mulheres, a opção, apesar de tudo isso, né, a opção pela maternidade tardia vem se tornando cada vez mais comum, né? Tem vários fatores que levam a isso, o interesse, em primeiro lugar, de muitas mulheres pela carreira, a estabilidade, enfim. Como é que tem sido esse momento, para as mulheres que decidem adiar, de fato, a gravidez, doutor Frederico? Olha, Mauro, esse talvez seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos em relação à saúde reprodutiva de uma forma geral, né? As pessoas, mulheres e casais, tendem a querer começar a ter seus filhos muito mais tarde do que antigamente. E isso acaba levando a uma dificuldade um pouco maior, principalmente em função da idade feminina. Isso é um fato. A mulher entra, em média, na menopausa aos 50, 51 anos. Menopausa significa o fim do estoque de óvulos. Ou seja, quando a mulher entra na menopausa, significa que o ovário não tem mais óvulo. Portanto, ela não consegue mais gerar um filho, um embrião para ter um filho. Mas 10, 12 anos antes da mulher entrar na menopausa, já há uma queda muito importante dessa reserva ovariana, desse estoque de óvulos. E também, como consequência da idade, nós temos uma piora da qualidade dos ovos, que acaba levando a uma consequente piora na qualidade dos próprios embriões, e dificuldade, então, de engravidar e uma taxa maior de abortamento. Então, para você ter uma ideia, as mulheres que engravidam ali por volta dos 40, 42 anos, a taxa de aborto, quando ela consegue engravidar, pode chegar a 60%, né? É altíssima. Isso está muito relacionado à qualidade do embrião, né, que está diretamente relacionado à idade. Então, é delicado, porque falar em idade, hoje as mulheres com 40, 50 anos são extremamente jovens, fisicamente e mentalmente, mas infelizmente o ovário ele não acompanha isso. Sim. Mas temos alternativas, né, para as mulheres que fazem opção pela gravidez tardia e que possam levar uma gravidez sem essas intercorrências, sem perder o embrião, enfim. Como é que estão os estudos e a evolução nessa parte, doutor Frederico? Cada vez mais nós temos feito preservação da fertilidade, né? Se trabalha muito nessa comunicação e acho que ainda temos que comunicar mais, porque muitas mulheres chegam numa idade mais avançada sem saber que poderiam ter feito uma preservação da fertilidade. Especificamente pensando na mulher, o que nós fazemos mais é o congelamento de óvulos. Quanto mais cedo a mulher congelar seus ovos, quanto mais ovos ela tiver congelado, maior a chance dela ter seus filhos saudáveis no futuro. Então, a mulher que tem a perspectiva de gravidez mais tarde, a começar a tentar ter filhos depois dos 35 anos, por exemplo, é importante que ela pense na possibilidade de congelamento de óvulo antes disso, para que, caso ela tenha alguma dificuldade, se ela realmente não tiver conseguido gravidez com os próprios óvulos, naquela idade ela usa os óvulos que estão congelados. Então, o congelamento de óvulos é uma possibilidade.
Congelamento de embriões é uma outra possibilidade, isso para a mulher que já tem parceiro, já é casada, enfim, e pretende já ter seus embriões congelados para uso futuro também. Aí é uma decisão dela e do casal. Outras formas de preservação da fertilidade, feminina especificamente, pacientes, por exemplo, com câncer, né? Cada vez mais as mulheres sobrevivem, por exemplo, ao câncer de mama e muitas delas acabam não tendo filhos antes, ou a própria terapia para o câncer, a quimioterapia, por exemplo, pode levar a uma destruição dos óvulos nos ovários. Então, nós fazemos também a preservação da fertilidade dessas mulheres de forma rápida, porque nós não podemos perder o tempo do tratamento oncológico. Em geral, fazemos congelamento de óvulo também. E é possível fazer preservação de tecido ovariano. Você tirar um fragmento do ovário, congelar um fragmento desse ovário para uso futuro. Isso é mais realizado em adolescentes e crianças também, que por algum motivo passam por algum tipo de câncer e se pretende preservar a fertilidade. Existem inúmeros centros espalhados pelo Brasil que oferecem esses recursos, né, para preservação da fertilidade, enfim. É, Como é que está a realidade para o serviço público? Isso pode chegar a ser, pode acontecer no Brasil, a gente pode chegar a esse ponto, porque esse tipo de serviço oferecido não é para toda a população, evidentemente, tem um custo, né? Como é que isso no SUS pode se tornar uma realidade? Nós temos no Brasil alguns serviços públicos de reprodução assistida, e alguns conseguem fazer ainda essa preservação da fertilidade, principalmente nos casos oncológicos, né? Em São Paulo mesmo, nós temos aí um hospital público que faz o congelamento oncológico, preservação da fertilidade de pacientes com câncer. De uma forma geral, é mais complexo, é mais difícil, porque você tem ali pessoas que estão na fila tentando engravidar já há algum tempo, que precisam da fertilização in vitro, e você tem essas mulheres que, muitas vezes ainda jovens, querem fazer o congelamento para preservação da fertilidade para o futuro. E acaba entrando numa questão complexa, porque aquele casal que está tentando engravidar já e não consegue, já precisa fazer logo a fertilização in vitro dele. Se ele perder o tempo, o time de fazer o tratamento, pode ser que eles não consigam mais ter filhos. Então, entendo que é complexo. Eu sei que aqui no serviço público que nós temos em Brasília, não se faz o congelamento de óvulo, não se faz a preservação de fertilidade. Se faz o tratamento de reprodução assistida com fertilização in vitro, enfim. Mas a preservação não é feita. Como é que se dá no consultório, doutor Frederico, a abordagem com a futura mãe que adiou a maternidade, em relação ao que eu destaquei aqui no início, o que eu li em relação à nossa nota, do que a Cláudia Raia, a atriz Cláudia Raia enfrentou, do preconceito, os comentários etaristas, enfim. Como é que é essa abordagem psicológica para o preparo da mulher para esse momento que está adiado e que é todo o direito dela de optar desta forma? E na clínica nós temos todo um cuidado. Todo paciente, o casal que chega a uma clínica de reprodução assistida com infertilidade, nós já tratamos com todo um cuidado especial, porque é um casal que já vem muitas vezes fragilizado. E a mulher, então, nessa situação, numa idade já um pouco mais tardia, e que vem para tentar ter um filho, está mais fragilizada ainda. Além disso, você comentou dos olhares, muitas vezes, da sociedade, enfim, da família, em relação a algum tipo de eventual preconceito. Um tema que eu não comentei ainda é sobre a questão da doação de óvulos. Então, existe a possibilidade de mulheres que não têm mais óvulos, ou não têm mais óvulos de qualidade, vamos dizer assim, engravidarem através de óvulos doados por outras mulheres. Então, quando a mulher chega numa determinada idade que ela já não tem mais óvulos, ou já tentou eventualmente com seus óvulos e não teve sucesso, é oferecida a essa mulher a possibilidade de fazer tratamento com óvulo doado. É delicado também, algumas pessoas aceitam super bem, outras nem tanto, e isso, do ponto de vista emocional, né, para o ser humano, para as mulheres, está muito relacionada à questão física da idade e ovário. Então, acaba entrando um pouco um choque emocional aí por conta disso, né? Elas se emocionam muito quando você entra na possibilidade de que ela tenha que talvez usar um óvulo doado para conseguir sua gestação. Mas depois de um primeiro momento, de uma abordagem, nós temos, obviamente, uma equipe de psicólogos
nas clínicas que abordam também essas pacientes, que cuidam desse tema, para que ela, decidindo engravidar com o óvulo doado, não tenha problemas durante a própria gestação e com o nascimento do bebê. Então, existe uma preocupação muito grande com todos esses aspectos emocionais, para que no final de tudo nós tenhamos crianças saudáveis e famílias saudáveis. Muito bem, programa Gente que Fala vai dar um tempinho aqui agora, uma parada breve para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador, você fica por aí, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos próximos temas. Na quarta-feira, sempre saúde, bem-estar e comportamento para você acompanhar com a gente. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Fala, tá de volta, estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também na UTV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tá tudo no ar para você, e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. A gente vai falar sobre um outro assunto agora, quarta-feira sempre as questões da saúde e bem-estar e comportamento. O tema agora é o seguinte: a degeneração macular relacionada à idade é uma doença associada, como o próprio nome diz, ao envelhecimento e que afeta a chamada mácula. A mácula é a parte da retina responsável pela visão nítida, visão detalhada. Com o avanço da idade, a mácula sofre um dano acumulativo que leva a alterações na sua estrutura e também na sua função, prejudicando a visão do paciente. E atualmente, essa degeneração é a principal causa de cegueira irreversível em pacientes acima de 60 anos de idade. Doutor Paulo, qual é o alerta? Como suspeitar deste problema, degeneração macular relacionada à idade? Mauro, primeiro, eu acho que fica mais fácil a gente entender o que é degeneração, primeiro para entender o que é a mácula, né? A mácula, ela fica localizada na retina. A retina é a parte do fundo do nosso olho. A retina é a parte do olho que transforma o impulso luminoso que a gente recebe em um impulso elétrico que o nosso cérebro enxerga. E a mácula é a parte central da retina, é a parte mais nobre que a gente fala da retina, que é a parte que a gente enxerga as cores, que a gente utiliza para dirigir, para ler, para ver celular, e é uma das partes mais delicadas do olho, porque ela sofre influência de diversas alterações sistêmicas, como da própria retina. Então, a degeneração macular, pelo próprio nome diz, faz com que as células da mácula fiquem degeneradas. O que é degeneradas? Elas ficam fracas e, com o passar do tempo, elas podem morrer, né? Sofrer lesões e morrer. Como o próprio nome da doença diz, ela é DMRI que a gente fala, né? Degeneração macular relacionada à idade. Então, atinge pacientes acima de 65, 70 anos. Então, qual que é o principal sintoma que o paciente sente? É começar a ver que acabou de trocar o óculos, vai no oftalmologista, a visão para a leitura começa a piorar. Um dos sintomas mais comuns é a imagem que a gente chama de imagem distorcida, né? O nome científico é metamorfopsia. Mas a pessoa fala assim, nossa, as linhas retas, por exemplo, de uma palavra cruzada, estão começando a ficar tortas. Ou, quando eu mexo o meu olho, eu vejo que onde eu estou lendo aparece uma mancha ou embaçamento central. Por quê? Porque a mácula é a grande responsável por fazer a gente enxergar a parte central da visão. O que acontece? Em pessoas acima de 60, 70 anos, a mácula já não responde da mesma forma que quando era mais nova. Então, a pessoa começa a envelhecer, as células da retina também. Em alguns tipos de pessoas que têm já uma predisposição genética, a mácula começa a juntar o que a gente chama de drusas, né? E aí que a gente vem a classificação clássica da DMRI em dois grupos, né? A DMRI seca e a DMRI úmida. Mas em relação à sua pergunta, em relação a sintomas, o principal é a
perda da visão, principalmente de leitura, e as imagens distorcidas, que podem acontecer ao longo de meses, ou numa outra forma, que eu posso até comentar mais para frente, a forma úmida, do dia para a noite. Como a gente destacou aqui, um problema que vai surgir, ou pode surgir a partir dos 60 anos de idade, não é todo mundo que vai ter o problema, evidentemente, mas coincide também com a fase da catarata, né? Tem a ver uma coisa com a outra? Isso, então, inclusive há um grande estudo hoje feito pelo governo americano, então não é bancado por indústria farmacêutica, em que analisou vários fatores de riscos, né? Dentre eles a catarata. Foi analisado tabagismo, catarata, presença de olhos claros, né? Muita exposição solar, e o estudo mostra, um estudo bem grande, mostrou que a catarata não tem relação com a formação da degeneração, mas ela pode ser um fator potencializante da visão estar baixa. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas quando a gente tem uma queda da visão, a gente sempre tem que excluir a catarata também, que é uma das causas nessa faixa etária da piora da visão. Né? Mas elas não têm ligação, tanto a degeneração macular quanto a catarata em relação à degeneração. Afeta mais homens ou mulheres ou a população de uma maneira geral, doutor Paulo? Então, aí que tá. O que que acontece na degeneração? Não tem uma predisposição por sexo, né? Ela é mais comum em pacientes tabagistas. Isso que os estudos mostram, né? Pacientes tabagistas e pacientes com íris claras, né? A cor da menina dos olhos mais clara. O que acontece na degeneração? A gente classifica ela basicamente em dois grupos, né? A forma seca e a forma úmida. Hoje a gente mudou a terminologia, mas mais fácil de entender dessa forma. A forma seca e a forma úmida. A forma seca era uma forma que atinge da mesma forma os mesmos sexos, os mesmos fatores de risco, só que é uma forma que ela é lentamente progressiva. É uma doença que, como eu falei anteriormente, começa a ter uma visão um pouco mais torta, uma queda da visão para a leitura, ao longo de meses, anos, e lentamente vai progredindo. É uma forma, entre aspas, mais leve da doença, porém, se evoluir, pode evoluir com uma baixa de acuidade visual grave. Tá? E tem um subtipo que é a forma úmida. O que é a forma úmida? Diferentemente da forma seca, começa a crescer um vaso doente embaixo da retina, e do dia para a noite forma um líquido ou um sangramento embaixo da retina e a pessoa perde a visão para perto, para a leitura, do dia para a noite. Por ser uma forma mais aguda, né, uma forma mais rápida de acometimento, a gente tende a caracterizar ela como uma forma mais grave. Né? Também, da mesma forma, ela tem relação com o tabagismo e tem relação com íris mais claras, né? E as duas, infelizmente, elas podem se intercalar. Você pode ter uma DMI seca e evoluir para uma DMI úmida, e ao mesmo tempo você pode ter uma DMI úmida e evoluir para uma DMI seca. Então, em termos de peso em que pode ser um grupo maior de risco, a gente é bem equivalente em termos de sexo, e a predisposição genética, obviamente, se tem um familiar, um parente próximo que tem a doença, o risco aumenta bastante. E essa perda de visão que ocorre, doutor Paulo, não é algo que se possa resolver com o uso de óculos, né? Porque não é um problema na córnea que o uso do grau, né, vai dar uma melhor qualidade de visão. É um problema de perda mesmo de visão, né? Exato, Mauro. Eu gosto de fazer uma analogia com meus pacientes em relação a comparar o olho como se fosse uma câmera fotográfica. Então, se a gente comparar o olho com a câmera, a córnea, que é essa lente da frente do nosso olho, o cristalino, que é onde forma a catarata, é como se fosse a lente da câmera. Né? Então, óculos, por exemplo, eu tenho um probleminha na córnea, eu tenho um defeito de grau, eu utilizo óculos e a imagem fica nítida. E a retina? A retina seria como se fosse o filme da câmera, né? A gente é de uma época que existia filme na câmera fotográfica, né? Hoje em dia é tudo digital, mas é como se fosse o filme da câmera. Então, se eu tenho uma lente numa câmera fotográfica suja, eu troco a lente, a imagem fica nítida. Se eu tenho um problema no filme da câmera, eu posso ter a melhor lente do mundo, a imagem vai sair borrada, vai ter algum problema. E no olho é a mesma coisa. Infelizmente, a retina é um tecido neurológico e não existe transplante, né? Não existe um auxílio que substitua a função da retina. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, com uma degeneração macular, o óculos ele ajuda em acertar o grau e aumentar um pouco a qualidade de visão, porém, o grande dano, o grande defeito que a pessoa apresenta é devido ao fundo do olho, à retina. E aí que temos alguns tipos de tratamento nessa doença que a gente pode realizar. Tratamento. Bom, aí não tem cura. A ação
do especialista aí, do oftalmo, é retardar o avanço do problema. Aí não tem como você curar, como trazer de volta, né? A doença ela tem um controle, em alguns casos, alguns tipos de tratamentos que podem melhorar a visão. Ela não tem cura, como outras doenças nos olhos, como glaucoma, são doenças que a gente, infelizmente, desenvolve e a gente tem como controlar. Então, lembrando dos dois subgrupos, né, a dermei seca e a dermei úmida, a forma seca, apesar de ser a forma mais, entre aspas, leve, ela é uma doença que, infelizmente, um tratamento para melhora de visão a gente não tem hoje em dia. É muito utilizado em alguns casos da dermei seca, o uso de vitaminas antioxidantes. A gente escuta muito hoje em dia isso, falar sobre as vitaminas, e a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque as vitaminas são bom para os olhos? São. Mas em relação à retina, a boa indicação das vitaminas para a degeneração macular, ela é um subtipo da dermei seca. E o objetivo do tratamento com as vitaminas não é melhorar a visão. O que o estudo mostra, o objetivo que o próprio laboratório promete, entre aspas, do tratamento, é evitar a piora, é o controle da doença e evitar a piora. Por outro lado, a forma úmida, que é a forma mais grave, essa tem um tratamento. São umas injeções que a gente faz nos olhos, com um medicamento que é um anticorpo contra uma das moléculas que causam a dermei úmida. Então, essa sim, o tratamento ele é muito eficaz em melhorar a visão. A gente tem excelentes resultados com o tratamento com as aplicações, porém, ao longo dos anos, mesmo tratando, alguns pacientes podem, ao final do tratamento, apresentar algumas sequelas. Mas, tirando um contraste, assim, apesar da forma seca ser a mais teoricamente leve, o tratamento ainda é um pouco. A gente fica um pouco de mãos atadas, e ao contrário, a forma úmida, graças a Deus, temos um tratamento que é um pouco mais eficaz em melhorar a visão. Perfeito. Doutor Paulo Barbizan explicando então aqui as questões relacionadas com a degeneração macular relacionada à idade. Encerrado esse tópico, a gente vai seguir aqui com o próximo assunto do programa Gente que Fala e perguntar aqui para a nossa audiência quem é que tem dificuldade no sono, quem é que tem aquela sonolência diurna. Vamos tratar do seguinte: a odontologia do sono, eu confesso que nunca tinha ouvido falar. E ela é a área que identifica e trata as condições da saúde bucal que afetam o sono, como o bruxismo, a apneia obstrutiva do sono, o ronco, enfim, problemas que podem parecer simples, mas que comprometem muito o bem-estar, a qualidade de vida e até a saúde das pessoas. Entre os recursos usados pelo odontologista do sono, ou seja, o odontologista habilitado nessa área, para corrigir os problemas que interferem no sono, estão os tratamentos ortodôntico e ortopédico funcional. É uma novidade na odontologia, né? Odontologia do sono, não é, doutora? Então, Mauro, com certeza, porque 32,9% da população adulta possui a SARROS, né, que é a síndrome da apneia e hipoapneia obstrutiva do sono. Então, assim, existe um apelo muito grande da comunidade mundial do sono em relação à atenção que os profissionais cirurgiões dentistas vão ter com os pacientes, porque nós temos um contato muito próximo com a cavidade bucal do nosso cliente, e a causa principal desse problema que acomete milhões de pessoas no mundo, e normalmente elas desconhecem, a causa é o alongamento do palato mole, é o alongamento da epiglote, é o alongamento da úvula. Então, assim, é o alongamento de todos esses tecidos que estão na região da proximidade da garganta. Então, nós, como vemos a cavidade bucal do paciente, nós temos condições de detectar e fazer uma investigação através de uma anamnese completa, justamente para checar esses aspectos. Outro aspecto também que é muito importante, que causa, é o retrognatismo. O que é isso? É a mandíbula posicionada mais para trás, né? Nós, ortodonticamente, classificamos como pacientes de classe 2. Eles têm a mandíbula
para posterior, né? Junto com os tecidos atrás da língua crescidos, ou seja, isso forma uma bomba para que, com o passar do tempo, ele tem todas as condições para desenvolver o ronco e a apneia, né? E nós somos os profissionais adequados para checar esse tipo de condição anatômica que o indivíduo já possui, né? Eu destaquei que eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar da odontologia do sono, porque quando se fala nos distúrbios do sono, muito se fala também que quem cuida é o otorrino, tem que ver aí as questões ligadas à área da otorrinolaringologia, é, e em algum momento a odontologia também passou a entrar nessa área por identificar que muitos desses problemas começam pela boca, problemas dentários, problemas também, às vezes, do posicionamento de dentes, e daí, né, como eu destaquei, tratamentos ortodônticos, tratamentos ortopédicos, né? Sim, é muito impactante isso. O que me levou, eu sou protesista, eu sou reabilitadora oral, eu sou implantodontista. O que me levou a me capacitar na área da odontologia do sono foi realmente um paciente que eu tinha operado 3 implantes nele, e na última consulta eu já ia reabrir, já ia reabilitá-lo. Na última consulta, ele não estava totalmente deitado, ele estava reclinado na minha cadeira e ele roncou, e enquanto eu tratava ele, né? Enfim, e ele foi embora, me despedi, aquilo ficou muito gravado em mim. E 15 dias após eu soube que ele teve um mal súbito e faleceu e perdeu a vida. E tinha 70 anos de idade. Então, isso me impactou bastante, eu fiquei bastante sensibilizada e fui refletir a respeito se eu não poderia ter ajudado ele como profissional da saúde, porque ele era meu cliente há apenas 1 ano, ele me foi indicado, eu não estava acompanhando ele há mais tempo, ele me foi indicado para reabilitar ele para os implantes especificamente. Então, isso me acendeu um alerta muito grande, inclusive o apelo mundial dentro dos cardiologistas, dos otorrinos, dos pneumologistas, para que os odontologistas ficassem atentos quanto a isso. Realmente extrapola o problema de bullying, de gozação, porque além de poder tirar a vida, é uma questão de vida ou morte. Eu posso perder a minha vida por conta dos efeitos acumulativos ao longo do ano, da baixa de oxigenação que o indivíduo vai tendo durante o período do sono. Então, se você tem 90%, Mauro, de dessaturação, de queda de oxigenação no seu sangue, isso vai afetar abruptamente os músculos cardíacos e cerebral, que são nobríssimos, né? Todos são nobres, óbvio, mas causam muitos problemas decorrente desse prejuízo nutricional de oxigênio nesses tecidos. Como é que as pessoas podem desconfiar, doutora Maria de Fátima, que os seus problemas relacionados ao sono, noites mal dormidas, sonolência excessiva durante o dia, pelas noites mal dormidas, enfim, esses problemas estão relacionados com as questões da odontologia e não, por exemplo, as questões da parte da otorrinolaringologia? Isso. Hoje, conforme eu falei, eu faço uma anamnese muito completa. Então, todos os meus pacientes que entram para eu reabilitar, eu faço uma investigação completa em todos esses âmbitos. Isso já me chama a atenção para esses aspectos.
Segundo lugar, os cônjuges, os irmãos, os familiares, que muitas vezes os amigos não querem viajar com aquele indivíduo porque relata e faz gozação, que ele ronca demais, que ouve do outro lado da rua o barulho. Então, essa é a forma de nós nos cuidarmos, nos preocuparmos com a vida e com a qualidade de vida que vai ser diretamente afetada por conta desse problema. Ele gera um ciclo, assim, ciclos, problemas que vão se retroalimentando. E, normalmente, a população em geral acredita que só porque eu, por exemplo, estou numa condição de obesidade ou de peso aumentado, só isso já vai causar essa obstrução e o obliteramento dos tecidos, né? E o ar não vai passar pela garganta. Através do aparelho intraoral, eu consigo aumentar e projetar e favorecer a passagem do ar. Então, assim, com o aparelho intraoral, eu consigo resolver não todos os casos, mas de 70% a 75% dos casos leves e moderados, através do aparelho intraoral, eu consigo devolver o ar para o meu paciente respirar durante a noite. Parece óbvio, só que ele não sabe que ele não está respirando adequadamente, né? E só de proporcionar e devolver esse ar através do aparelho, ele já melhora muito, ele já não vai ter um sono fragmentado, ele não vai, ele começa a melhorar a qualidade de sono, consequentemente, vai diminuir a sonolência diurna, ele não vai ficar exposto a acidentes durante o dia, porque o sono fragmentado, a sonolência diurna, causa muitos problemas em pessoas que dirigem ou que operam máquinas, né? Sim, olha, perguntas da nossa audiência, por aqui uma para cada um, e a doutora Maria de Fátima até já esclareceu aqui a pergunta da Juliana Rocha, ela está no Instagram acompanhando a gente, obrigado aqui, Juliana. Ela pergunta justamente como é que funciona o aparelho intraoral para a apneia do sono, que tá respondido, né, doutora? Se quiser, eu posso mostrar um exemplo, Sim, né? tem aí? Tem sim. Esse aparelho intraoral, ele não modifica a posição dental, ele vai encaixar na arcada superior, juntamente com a arcada inferior. Então, eu preciso ter uma condição de saúde periodontal, de saúde gengival. Eu preciso ter, por exemplo, o paciente que usa prótese removível, prótese total, eu não consigo ancorar esse aparelho, porque eu preciso ter uma retenção absoluta. Então, eu preciso, pelo menos, ter 8 dentes bem implantados na parte superior, pode ser implantes também dentários, e 8 dentes na arcada inferior, pelo menos, ok? Eliminar cáries, eliminar problemas gengivais. Com esse aparelho, eu vou gradativamente posicionando ele e avançando de forma titulada, de forma bastante cuidadosa, e eu vou conseguindo devolver o ar para o meu paciente durante o período noturno. É fantástico, porque assim, eu tenho um retorno hoje muito grande, por exemplo, dos cônjuges que dormem com os pacientes que já estão utilizando o aparelho intraoral. Muitas vezes o paciente já usa o CPAP, que é aquele compressor que, sob pressão, ele vai inalar o ar de forma forçosa, né, na orofaringe, nos tecidos que precisa ser abertos sob pressão. Eu posso associar também, porque a grande maioria também de quem tem o CPAP acaba não usando com uma disciplina tão boa como deveria utilizar.
Fora o fato que muitos também não se adaptam ao CPAP, isso também é bastante comum, né? Uma outra pergunta aqui, que vai para o doutor Enio, vou pedir brevidade a todos, tem mais 3 perguntas. Então, doutor Enio, o Luiz Carlos Melo está no YouTube e pergunta, o câncer dermatológico pode ter componente genético? Na realidade, não é o câncer dermatológico que tem componente genético. A propensão a ele, a pele clara é mais vulnerável, porque tem menos defesa contra o sol, e assim como características do indivíduo que tem menos resistência, pele clara, cabelos claros, olhos claros, menos melanina. Mas é uma propensão. Qualquer um, com qualquer tipo de fototipo, pode vir a ter câncer de pele. É importante um cuidado constante. Protetor solar, enfim, todas essas coisas, né, que a dermatologia tem aí à disposição dos pacientes para a devida proteção. Protetor solar e frequência ao consultório mesmo, consultório do dermatologista. Isso, sobre qualquer suspeita, tem que sempre procurar o profissional. Doutor Frederico, a Mariana Correia está no Facebook e quer saber como é que funciona a reprodução assistida para homens trans. Reprodução assistida para homens trans. Desculpa. Pode seguir. Desculpa. Bom, é preciso avaliar a situação de óvulos e a situação de útero, né? Quem vai gestar essa criança. O sêmen, o espermatozoide, vem do homem, né? E é preciso, então, óvulo doado e um útero de substituição, que é um útero que vai ser de alguma mulher que pode gestar para essa pessoa, né? Então, funciona da forma como um processo de óvulo doado e útero de substituição. Então, quando nós não temos o útero, precisa de um útero que se chamava antigamente de útero de aluguel, mas não tem nada em relação a isso, é útero de substituição e de uma doação de óvulos. Doutor Paulo, o Jaime do Jardim Bonfilho, olha aqui com a gente também. Jaime, valeu aqui pela pergunta, sempre a participação. Ele quer saber se o chamado buraco de mácula tem reversão cirúrgica. Sim, sim, o buraco de mácula, ele atinge a mácula, né, que eu expliquei um pouco mais anteriormente. E assim, a indicação cirúrgica, ela vai depender do tamanho do buraco, né? A gente classifica em 4 tipos de tamanho, e quanto maior o buraco, menor é o sucesso cirúrgico. Mas hoje em dia a gente tem técnicas que avançaram bastante, né, na vitrectomia, que é a cirurgia que a gente utiliza para fazer a correção do buraco. Então, hoje em dia, o paciente, sabendo dos riscos e benefícios, tem sim indicação de fazer a cirurgia. O que tem paciente, quanto maior o buraco, menor é a chance de sucesso cirúrgico. Doutor Paulo, uma curiosidade minha agora em relação à mácula, porque este termo mácula, muitas vezes ele é usado fora do contexto, né, ocular, né? Por exemplo, não há nenhuma mácula no currículo da pessoa, não há nenhuma mácula na trajetória da pessoa, enfim, no sentido de mancha, não é nada que vá sujar, né, a trajetória, o currículo de alguém, enfim, tem origem na mácula do olho que a gente aprendeu aqui, que é o que provoca essa dificuldade da visão central, uma mancha. Não, a palavra mácula, na verdade, a gente chama de mácula lútea, né? Vem do latim. Pra ser bem sincero, não sei se a origem veio do olho ou não, mas ela é dado o nome de mácula na retina porque é uma região mais pigmentada. A gente consegue, no exame do fundo do olho, identificar facilmente a mácula, que se comparativamente com o brilho, né, com a coloração normal da retina, ela é a parte mais corada. Teoricamente, vem aí o sinônimo da mancha, né? Muito bem. Pessoal, nosso tempo acabando por aqui. Vamos então às despedidas de cada um. Doutor Paulo, toca a palavra. Sua despedida em 5 segundos e os seus canais também, doutor Paulo Barbizan. Eu agradeço o convite, Mário, obrigado. É um prazer falar no programa Gente que Fala. Espero ter esclarecido aí um dos temas que é rotina de consultório. E quem quiser me seguir no Instagram é doutor.paulorodolfo.barbizan. Obrigado pela presença, doutor Paulo. A despedida também aqui. Os seus canais, doutora Maria de Fátima Lopes de Oliveira. Muito obrigada, Mauro, pela grande oportunidade, mas o meu apelo realmente
é justamente para que nós cuidemos das vidas humanas, que realmente é o nosso maior patrimônio aqui na Terra, né? E eu quero aqui deixar o meu Instagram, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar através do Instagram DRA Fátima Lopes de Oliveira. Muito bem, a despedida aqui também e os seus canais, doutor Frederico Corrêa. Obrigado, Mauro. Foi um prazer poder participar do programa Gente que Fala, junto com os colegas, uma satisfação muito grande. Agradeço o convite, falar da saúde feminina, da saúde reprodutiva. Meu Instagram é dr.frederico.corrêa. Estou à disposição lá para tirar dúvida de qualquer um que precisar mandar uma mensagem. Legal, muito obrigado, doutor Frederico. E a despedida aqui do doutor Enio Ziman. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Uma boa tarde. E quem precisar de mim, dermatoenio.com.br e o Instagram Dermatoenio. Gente, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Às quartas-feiras, sempre esse desfile de assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe, aos nossos participantes, Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia, Dr. Frederico Corrêa, diretor médico da Huntington Brasília, a doutora Maria de Fátima Lopes de Oliveira, cirurgiã dentista, e o Dr. Paulo Rodolfo Talhari Barbizan, médico oftalmologista, especialista em retina e vitreoclínica e cirúrgica, Dr. Paulo falando ali de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Um agradecimento, então, em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, claro, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, ao meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai continuar aqui na 365, Lucas Neto está chegando, programa Melhor para Melhor Idade, está na ponta da agulha aqui prontinho para ele disparar para você nesse início de tarde e trazer muitas informações bacanas para a nossa audiência. Um abraço a todos, um abraço aí, Lucas, bom programa para você, tchau, até amanhã.